Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. Já louvamos o nome do nosso Deus através da oração. Cantamos agora solicitando que Ele nasça em nós. 1 Coríntios capítulo 10. Louvaremos agora através da sua palavra. 1 Coríntios capítulo 10, verso 23. 1 Coríntios 10, 23. Um texto muito belo. Nós vamos estudar um pouquinho essa declaração de Paulo em Coríntios capítulo 10, verso 23. Todos encontraram? Vamos estudar esse verso. Eu gostaria que você prestasse muita atenção na leitura. Nós vamos tentar esmiuçar ele aqui no pouco tempo que nos resta. Esse texto, todos encontraram? Amém. Vamos ler. Na minha Bíblia está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 10, verso 23, diz: todas as coisas me são lícitas. Presta atenção aqui. O cristianismo, irmão, ele não é um conjunto de regras. Muitas vezes, muitos debates ocorrem na igreja e as pessoas elas começam a questionar. Eu não sei se você já viu isso. Pode aquilo? Ou não pode aquilo? Vou citar os exemplos. Pode maquiagem? Não pode maquiagem? Pode saia curta? Não pode saia curta? Pode ir na balada? Pode ir na balada? Pode dormir no sábado? Ou não pode dormir no sábado? Pode comer carne? Ou não pode comer carne? Ou seja, muitas vezes nós pensamos que cristianismo é você fazer ou deixar de fazer. É um conjunto de regras, Então vamos supor, se eu venho para a igreja, se eu guardo os mandamentos, se eu faço tudo direitinho, eu já sou um cristão. É assim que nós temos a visão. Na realidade, não me entenda mal. As pessoas que fazem o bem, elas estão seguindo no caminho correto e elas vão gozar do benefício disso. Porém, cristianismo, irmão, não é um conjunto de regras. Entenda isso. Se você vem para a igreja, amém. Se você guarda os mandamentos, amém. Se você faz tudo certinho lá na sua casa, quem é que ganha com isso? Você mesmo. Mas pelo fato de você fazer isso, não significa que você seja um cristão. Mas irmão, o que você está falando aí? Irmão, cristianismo significa seguir a Cristo. Cristianismo significa dedicar a sua vida a Cristo. Se você vem para a igreja, guarda os mandamentos, você faz tudo certinho, isso não significa que você é um cristão, isso significa que você é um bom membro de igreja. Cristão, irmão, é muito mais que vir para a igreja sábado de manhã. Cristianismo é muito mais do que você guardar mandamento. Cristianismo é amar a Jesus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Já pensou nisso? Você amar o teu inimigo como a você mesmo. Já parou para pensar nisso, irmão? Nós muitas vezes não gostamos do irmão da igreja. Como é que a gente vai amar o nosso inimigo? Será que vocês já conseguiram entender isso? Amar o inimigo? Já parou para pensar nisso? Irmão, eu gostaria que você que é pai, imaginasse agora alguém machucando o teu filho. E esse alguém está com um facão bem grande. E você está na frente amarrado, não pode fazer. Imagine a cena, para você entender a ilustração. Seu filho está amarrado, ou sua filha está amarrada, o seu bem mais precioso está amarrado, pode ser a sua esposa, pode ser o marido. Imagine alguém que você ama sendo machucado por alguém e você não poder fazer nada. Olha isso. E o algoz vai pegar um facão, olha só, a mente, e vai passar na perna do teu filhinho, que vai cortar a primeira perna. Pensa aí. O que você faria? Você ainda pensando, eu sou cristão, eu preciso amar o meu inimigo, ele corta a outra perna. O que você faria? E ainda você pensa, não, mas eu preciso ser cristão, na igreja falaram que eu preciso ser bom e amar os meus inimigos, ele corta o outro braço. O que você faria? Seja sincero. Acho que eu não cheguei a cortar nem a primeira perna. Irmão, eu já estava pulando, eu ia avançar nele. Sabe, a minha esposa comprou um bodezinho, E quando eu vi o bodezinho, ela me trouxe o bodezinho assim na sala,
parecia que eu já estava vendo o rosto do bebê. Eu nunca vi a danadinha. Mas nós que somos pais já temos um amor tão especial, mesmo antes. Imagine agora você amar alguém que faz mal para você. Cristianismo é isso. Está entendendo? Está começando a clarear. Cristianismo é você amar as pessoas que te odeiam, que pisam em você, que falam mal de você, que gospem na sua cara. É essas palavras mesmo, eu sou meio claro, né? Às vezes até um pouco claro, né? Cristianismo, irmão, é seguir a Cristo. É amar os seus mandamentos, mas amar a Ele sobre todas as coisas. E irmão, sabe por que eu sou cristão? Sabe por que eu sou cristão? Uma das razões por que eu sou cristão? Porque eu sou livre. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 23 que todas as coisas me são lícitas. E essas coisas incluem o bem e incluem também o mal. Irmão, deixa eu olhar aqui nos meus olhos. Você é livre para fazer o que você quiser. Aí, como é que você está falando, irmão? A palavra de Deus diz que você é livre. Você pode fazer o que você quiser. Irmãzinha deu na telha de sair com todo mundo. Glória a Deus. Jovenzinho, deu vontade de ficar com todas as meninas do mundo. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque eu e você somos livres. Eu sou livre, irmão. Se eu quiser sair dando cambalhota daqui até a patriarca, eu vou dar. Porque eu sou livre, eu faço o que eu quero. Você está entendendo? É isso que Paulo está dizendo para você, é isso que Deus está dizendo para você essa manhã. Você foi criado e você é livre. Não tem nada que te prende, irmão. Não tem bem, não tem mal, você é livre. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. Você pode fazer o que você quiser, você é livre. Um dia eu tive a possibilidade de conversar com um jovenzinho que saiu da cadeia. E ele já era a terceira vez que ele estava sendo preso. Terceira vez. Um jovem fantástico. Você olhar para ele, você já começava a dar risada. Tão engraçado que ele é. E ele já havia sido preso 3 vezes. E eu conversei com ele. E ele disse assim, que dessa última vez que ele foi preso, ele não tinha feito nada de errado. Ele só estava no lugar errado, na hora errada. E a polícia apareceu e pegou ele. Viu que ele tinha passado e falou, olha, você estava junto com os outros, vamos te levar. E ele ficou 4 anos preso. 4 anos preso. Mas ele jura de pé junto que não estava fazendo nada. Eu acreditei nele, porque as outras vezes ele assumiu o erro, né? Como ele assumiu os erros das outras vezes, eu falei, ele falou, Wesley, eu não estava, sem brincadeira. Sabe que eu sempre falei? E ele disse que dessa vez, a condenação dele foi de 4 anos. Mas o que aconteceu? O advogado dele conseguiu lá uma espécie de habeas corpus, né? Que é uma espécie de autorização para você poder cumprir a pena na rua. E diz que ele não estava nem acreditando quando ele foi condenado. Ele falou, meu Deus, eu não fiz nada e agora eu vou pagar por um preço que eu não mereço. Diz que ele estava lá já fazia alguns meses. De repente chega o advogado dele e diz assim, você está livre. Diz que ele é alto, diz que ele quase bate a cabeça de tanta alegria de pular no teto. Diz que quando o advogado saiu, abriram as portas da cadeia para ele. Irmão, diz que ele ficou parado na frente do CDP de Guarulhos, parado ali na prisão ali. Quando ele falou que quando sentiu o vento nas costas, da porta fechando, do portão fechando nas costas dele, ele sentiu o vento. Ele falou que ficou parado. E ali, não sei se você já foi ali em uma prisão ali em Guarulhos, no CDP de Guarulhos tem uma via, né, muito movimentada ali. Diz que ele ficou parado olhando para a via. De tanta alegria, irmão, ele não sabia o que fazer. Ele não acreditava que ele estava livre. Ele sempre alimentou, estou preso, estou pagando por um crime que não foi eu, e crescendo com aquele ódio. Quando não ele recebe a notícia de liberdade. Ele estava livre, mas só que ele não sabia o que fazer com a liberdade. Irmão, é uma alegria ser livre. Eu sou livre, irmão. Nada me prende. Nada te prende, querido. Se você quiser beber álcool, você pode beber. Se você quiser fumar, você pode fumar. Se você quiser sair andando, correndo, desgraçando com o mundo, matar, roubar, você é livre para fazer o que você quiser. Você está me entendendo? Está claro isso? Você é livre para fazer o que você quiser. Deus, ele não criou robôs. Ele não criou gente que vocês vão seguir esse conjuntinho de regra aqui para
conjuntinho de regras. Eu sou feliz livre. É isso que Paulo está dizendo para você essa manhã. É isso que eu queria deixar para você bem claro. Você é livre. Mas só que como aquele jovem, diz que ele saiu e ele contando, os olhos dele encheu de lágrimas. Imagina, né, irmão? Ladrão, tá nem aí para nada. Acho que daí que ele começou a melhorar um pouco. Ele parou e disse assim, ele falou a seguinte frase para mim: Wesley, a minha alegria era tão grande que eu não conseguia nem levantar os meus braços para pular. Mas só que ele diz uma frase, eu gostaria de deixar essa frase para você essa manhã. Ele disse assim: Wesley, a minha alegria era tanta, por saber que eu estava livre, que eu não sabia o que fazer com a minha liberdade. Eu não sabia se eu ia, eu não sabia se eu batia de novo na porta e pedia para entrar de novo, ele contando. Ele falou, eu não sabia o que fazer, se eu saía, eu não tinha nem dinheiro, disse ele. Ele falou, não tinha nem dinheiro da passagem, como é que é? Diz que ele voltou para casa, irmão, de Guarulhos até Itaquera andando, porque ele não tinha dinheiro. Mas ele disse que no caminho ele ia olhando as coisas, ele ia olhando as flores, ele falava, meu Deus, eu estou livre, parece sonho, mas não é. Mas só que ele não sabia o que fazer com a liberdade dele. Existem muitos cristãos, estou falando para mim, estou falando para você, que não sabe o que fazer com a liberdade. Nós somos livres e quando recebemos a libertação, você é livre, você é livre, você pode fazer o que você quiser, mas quando você recebe essa notícia, vem a pergunta, e daí? O que eu vou fazer com a liberdade? Para que me serve? Sabe? Abra suas Bíblias no livro de Isaías. Olha só que engraçado. Isaías, no capítulo 1, ele começa a falar, ele diz algumas coisas especiais nesse capítulo 1. E eu gostaria de ler com você. Muitas vezes nós recebemos a liberdade, mas só que nós não sabemos o que fazer com ela. Olha só que texto maravilhoso do profeta Isaías para mim e para você. Olha que fantástico que ele diz para mim e para você esta manhã. Isaías capítulo 1, verso 2. Diz assim, todos encontraram? Amém. Diz assim: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Está falando para mim e para você, morador da terra. Pois quem fala é o Senhor. Olha o que Deus diz. O que Deus diz? Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi, o animal, conhece o seu possuidor, e o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Olha que engraçado, irmão. Deus, ele diz que nos criou. Irmão, essa semana, umas 3 semanas atrás, eu fazendo culto em casa com a minha esposa, e eu comecei a imaginar o tanto de bênçãos que Deus nos dá, e nós não estamos nem aí. Eu conheci uma mulher, ela tem quase 3 metros de altura, ela é uma das mulheres mais altas do mundo, e ela tem um problema, ela não consegue ficar de pé. Quando ela fica de pé, o tórax dela impede com que ela respire, então ela tem que ficar sempre numa cadeira de roda, ela é muito grande. E ela disse assim, ó, no documentário ela disse assim: eu só queria ficar de pé. Você não sabe quanto é importante para mim ficar de pé. Irmão, só o fato de você piscar é um processo que o seu organismo ultra complexo. Quem é enfermeiro sabe do que eu estou falando. Quem conhece um pouquinho do corpo sabe. Só de você piscar, irmão. Só de você levantar a mão. Quantas pessoas fazem fisioterapia e ficam ultra felizes quando dão o primeiro passo? Quantas pessoas gostariam de estar esta manhã aqui? A cada 20 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Quantas pessoas gostariam de estar ouvindo esta manhã que elas são livres, que elas são libertas, que elas têm o direito de fazer o que elas querem? Livres. Mas diz que o povo era como? Rebelde. Diz assim, criei filhos. Quando ele diz criei filhos, ele diz, eu amamentei, eu dei escola, eu dei educação, e hoje meu filho está fora da igreja. Eu amei, eu dei tudo, mas o que ele fez? Se revoltou contra Deus. Está falando que nós, muitos de nós, não me entenda mal, estamos revoltados contra Ele. Sabe, irmão, às vezes há no nosso coração uma revolta que não tem medida, né? A gente fica bravo com qualquer coisa. Já viu alguém assim? Tá bravo com qualquer coisa. Chega sábado de manhã, tá tudo bem, irmão.
Feliz sábado, irmão. Tem irmão que é assim, tem irmão que tá... Fica assim, tem uns irmãos, aqui eu tô olhando todo mundo, né? Tem irmão que fica o tempo inteiro assim pra mim. Não tem amor no coração, não consegue dar um sorriso e diz que é crente, meu pai. Estão revoltados lá na sua casa e trazem essa revolta pra quem? Pra dentro da igreja. Tem gente que reclama do trem, né? Diz que o trem é uma... O trem, como é que é? O trem só tem gente sem educação e eita povo ruim esse do trem do metrô. É um povo completamente... Eu não queria entender, irmão. Teve uma jovenzinha que esses dias que ela tocou, inclusive acho que eu estava fazendo a semana aqui, eu sem querer, bateu o negocinho da minha mochila no livro dela, bateu no livro. Ela me olhou como que fosse, se ela tivesse um revólver ela tinha me matado, eu li na mente dela. Aí eu pedi desculpa pra ela, eu falei, desculpa, bateu no livro, não bateu nela, bateu no livro, o livro não sente, o livro não pensa. Ela disse assim, eu disse pra ela, desculpa, Jó. Ela me olhou, me fulminou, irmão, aquilo me incomodou. Aquilo me incomodou, eu dei um passo pra trás, mas eu fiquei indignado com aquilo, sabe? Eu achei um absurdo, eu pedi desculpa e ela não me desculpar. Eu voltei de novo, cutuquei o ombro dela e falei assim, desculpa. E ela me fulminou de novo. As pessoas estão revoltadas, irmão. Está revoltado. Essa semana eu vi um grupo de skinheads bateram lá, não sei quem, lá na República. O mundo hoje está revoltado, irmão. Liga a televisão, todo dia ações de revoltas. Gente matando a avó, matando o filho, matando o pai. As pessoas estão revoltadas na igreja. Porque entendem que são presas. E não são presas, são livres. E por isso, por não saberem que são livres, são revoltadas. E nós mesmos muitas vezes nos revoltamos, né, contra Deus. Por que Deus? Essa semana mesmo eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei, Deus, por que minha sobrinha está assim? Por que, hein? Aí ele se virou para mim e disse assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque os meus caminhos não são os teus caminhos. Vocês estão rebeldes à toa. A liberdade, quando você não sabe o que fazer com ela, você fica rebelde. Eu vi uma jovem, ela é uma cantora canadense, americana, sei lá. O nome dela é Amy Winehouse. A voz dela é algo, assim, incrível. Incrível a voz dela. Ela me lembra cantoras de músicas negras, antigas, mas ela é branca e magra. Bem branquela e magra. Tem um cabelo bem estranho, umas maquiagens bem estranhas. Mas quando ela abre a boca, irmão, parece, sabe? A voz dela parece que fala ao coração de uma forma tão simples e objetiva. Essa semana ela fez um show na Rússia e ela estava completamente drogada. Completamente drogada fazendo show, irmão. Ela tem dificuldades com drogas e você percebe que ela é uma pessoa bem liberta mesmo. Mas só que não sabe fazer bom uso. Ela podia usar o seu talento para o bem, mas o que ela faz? Se destrói, irmão. E se você perceber, os grandes ídolos do mundo, principalmente da música, eles entendem que são livres. Renato Russo, irmão, as músicas que ele... Letra inteligente, letra intelectual. A juventude hoje, grande parte foi influenciada por Renato Russo. Morreu como? Com AIDS. Morreu de AIDS. Bob Marley, irmão, quando ele tocava o baixo dele, multidões o seguiam. Foi um jovem que influenciou. Hoje você vê esses bairros, sempre tem um cantinho, um grupinho, né, fumando maconha, né? Aqui não tem não, né? Uns grupinhos fumando maconha. E você percebe que eles usam uns gorrinhos, né? Vermelho, amarelo e verde, que é as cores da Jamaica, né? E eles só ficam ali no cantinho, né? Eles são livres no conceito deles. Eles querem liberdade. Hoje você vê a marcha da maconha. Por quê? Pra que é a marcha da maconha? Pra liberar a maconha, irmão. Já não é liberado? Não sabia. Agora é marcha para... Não, irmão, a gente tá cansado desse modelo de família, então vamos fazer outro tipo de marcha aí. Tá entendendo? As pessoas não sabem o que fazer com a liberdade que elas têm. E por não saber o que elas fazem com a liberdade, elas se revoltam contra Deus. São livres, mas não sabem fazer bom uso da liberdade. Isso causa revolta no coração. Isaías capítulo 29. Que mais quando a gente não ouve a Deus? Quando a gente não segue, não sabe fazer com a nossa liberdade? O que isso acontece em nosso coração? Isaías 29, verso 13.
Isaías 29, verso 13. Na minha Bíblia diz assim: olha esse texto, irmão. Quando você não sabe o que fazer com a liberdade, olha o que Deus diz. Diz o Senhor, não é o irmão Wesley não, diz o Senhor: este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Olha isso, irmão. Este povo me honra. Aqui o texto, eu vou tentar ver o lado. Eu vi um texto essa semana que diz que esses tempos que nós precisamos